Olá, eu sou Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja utilizado no dia 16 de setembro, na aula que vai das 2h30 até as 4 horas da tarde. Para a agenda de hoje, a gente tem a correção do exercício que tratava a respeito de resolução de uma inequação do primeiro grau, e também iremos explorar a ideia de comparação de funções afim, ok? Pessoal, na aula anterior, que foi na aula do dia de ontem, a gente fez a exploração de como fazer a resolução de inequações do primeiro grau, além da correção do exercício anterior também. E aí hoje a gente vai fazer a correção do nosso exercício lá da página 149, que era o exercício que ia da questão 1 até a questão número 5. Eu, inclusive, resolvi na aula anterior um dos itens da primeira questão, só para nortear vocês, para dar uma ideia mais ou menos. E aí a gente vai fazer agora essa correção. Só abrindo um parêntese aqui, antes da gente ir para a correção, nós já recebemos o resultado do protocolo que vocês fizeram, aquela provinha que vocês fizeram presencialmente lá na escola. E aí, a partir das próximas aulas, nas próximas semanas, a gente vai estar explorando algumas questões, alguns assuntos específicos deste protocolo, tentando trazer para vocês aqui, além do nosso conteúdo programático normal, a gente vai tirar uma ou outra aula durante a nossa programação para ir trabalhando questões específicas, assuntos específicos que de repente a galera não foi tão legal, a amostragem, o pessoal não se deu tão bem, ou então que a gente precisa explorar mais, tá bom? Então, a partir das próximas aulas, vez por outra, a gente vai estar recorrendo, retirando uma aula ou duas para a gente estar trabalhando aqueles assuntos. Eu espero, e aí aqui já faço um pedido, que vocês ainda tenham o protocolo, que é aquela provinha com as 52 questões, e aí, se tiverem, guardem com bastante carinho. Eu acredito que eu vou estar utilizando, utilizando no sentido de estar mostrando para vocês, e também vai estar se apropriando de algumas questões desse protocolo que vocês fizeram naquele dia, e acredito que estão guardando com muito carinho, não é verdade? Então, feito essa observação, a gente vai agora fazer a correção do exercício da aula de ontem, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o livro de vocês. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Aqui está o nosso exercício. Como vocês sempre verificam, aí já apresenta o gabarito das questões, mas insisto, persisto, resisto. Só a solução, só o gabarito não é o que importa para a gente. Importa para a gente compreender os processos, compreender o que é que eu estou buscando, compreender realmente como é que eu chego a essa resposta, tá bom? Então vamos resolver aí esse item A. Esse item A da primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: sendo o conjunto universo dentro dos números racionais, resolva as inequações. Aí tem no item A, B, C e D, e a gente vai estar explorando a resolução dessas inequações aí a partir de agora. Só dê licença aqui para eu anotar a nossa letra A. Nossa letra A tem aí x mais 2, fecha parênteses, mais x mais 3, mais x mais 4 é menor ou igual a 1. Pessoal, uma coisa importante para que vocês... Deixa eu ampliar aqui a lousa para vocês. Uma coisa importante para que vocês observem nessa questão. Eu não estou lidando com produto, tá bom? Entre esses parênteses está tendo uma soma. Então, eu não preciso fazer jogo de sinais, tá bom? Então, como tudo é positivo, eu posso só repetir aqui. Fica assim, ó, x mais 2 mais x mais 3 mais x mais 4 menor ou igual a 1. Um detalhe. Nas desigualdades, eu vou ter esses 4 sinais aqui, ó. Aliás, 5 sinais. Maior que, menor que, maior que ou igual, menor que ou igual e o sinal de diferente. Esses 5 modelos de desigualdade que eu vou estar
apresentando equações. E aí, vamos agora somar. Eu tenho x mais x mais x é igual a 3x, mais 2 mais 3 dá 5, mais 4 dá 9, é menor ou igual a 1. Logo, 3x vai ser menor ou igual a 1 menos 9. 3 está positivo, passa para o outro lado, perdão, 3x menor ou igual, 1 menos 9 vai dar menos 8. E aí o meu x vai ser igual então vai ser menor ou igual a menos 8 dividido para 3. Esse é o resultado. Um detalhe, pessoal, eu só vou mudar o sinal quando eu passar por outro lado uma divisão que levar a um número negativo, ou trocando em miúdos, quando eu preciso multiplicar por um número negativo, tá bom? Se o 3 está positivo, ele vai para o outro lado, ele é um número positivo, o meu sinal permanece igual, ok? No caso aí, a resposta da nossa letra A da primeira questão. Vamos observar agora o que é que tem apresentado na letra B. Na letra B, nós temos aí, então, como vocês estão observando, 4 menos 2x maior que 3 menos 3x. Pessoal, essa daí foi a que eu explorei lá no exemplo de ontem, tá bom? Não vou resolver, não. Vou logo para a letra C, porque eu já mostrei no vídeo de ontem para vocês essa resolução. Na letra C, nós temos, então, x menos 5 menor ou igual a 1 menos x. X menos 5, deixa eu só anotar aqui na lousa rapidinho. X menos 5 menor ou igual a 1 menos x. Vamos aqui para a lousa para que vocês vejam o que eu vou fazer para chegar nesse gabarito. Para chegar nesse gabarito aí, eu tenho então x menos 5 menor ou igual a 1 menos x. X está negativo, passa positivo, mais x menor ou igual a 1, 5 está negativo, passa positivo. 2x menor ou igual a 6. X, então, vai ser menor ou igual a 6 dividido por 2. X, então, é menor ou igual a 3. E aí está respondido o nosso item C, tá bom? Vamos observar agora o que é que tem no item D. O item D vai trazer para a gente aí a seguinte situação. X menos 1 meio menor que 5 meios mais 3x. Deixa eu só anotar aqui na lousa. X menos 1 meio menor que 5 meios mais 3x. Vamos vir aqui para a lousa então, para verificar como é que faz essa resolução. X menos 1 meio menor ou igual que 5 meios mais 3x. Vamos lá. X, 3x está positivo, passa negativo, menos 3x menor que 5 meios mais 1 meio. Mais que estava negativo, passou positivo. Logo, então, menos 2x menor que funções... Perdão, pessoal. Fugiu completamente aqui agora. Frações de denominadores iguais, então vai ser 5 mais 1 é 6, 6 meios. Ou simplesmente eu posso pegar isso aqui, ó, e efetuar minha divisão. 6 meios é igual a 3. Agora, olha a mágica acontecendo aqui. Esse 2 que está negativo vai passar para o outro lado dividindo. Só que o 2 negativo passando para o outro lado, ele muda o sinal da inequação. Então, x vai ser maior que 3 sobre menos 2. E aí, desse modo, a gente tem o nosso gabarito aí da letra D. Finalizando assim a nossa primeira questão. Na segunda questão, nós vamos ter aí o seguinte. Sendo o conjunto universo pertencente aos números naturais, e é muito importante que a gente saiba fazer essa leitura, porque nesse caso específico, dessa segunda questão, essa leitura vai indicar diretamente qual é a minha resposta, tá bom? Então, sendo o conjunto universo pertencente aos números naturais. Quer dizer o quê?
A minha resposta ela está dentro dos números naturais. Aqui, lá na primeira, estava dentro dos números racionais, mas aqui eu estou trabalhando somente com os números naturais, tá bom? Aí pede, determine a solução da inequação. Aí nós temos aí 3x menos 1 quinto mais 2x sobre 3 menor que 8. Vamos verificar aqui. 3x é 3 que multiplica x menos 1 quinto mais 2x sobre 3 é menor que 8. Vamos resolver isso aqui. Deixa eu só aumentar a tela. Resolvendo, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou distribuir essa multiplicação aqui do 3. 3 vezes x é 3x. 3 vezes menos 1 quinto vai dar menos 3 quintos. Mais 2x sobre 3 é menor que 8. Everton, o que é que eu faço aí agora, pelo amor de Deus? Tiro o MMC. O MMC entre 5 e 3, que nesse caso aí vai ser 15, para poder eu continuar operando essa inequação. Como é que fica, então? Fica aqui 15 menos 15 mais 15 menor que 15. Everton, por que você colocou tanto denominador 15? Para que eu possa eliminá-los e ficar sem denominadores. Aqui é como se tivesse 1. Aqui é como se tivesse 1. E aqui é como se tivesse 1. Dica. Quando eu vou tirar o MC, que os dois números são primos, eu simplesmente multiplico eles. 5 vezes 3 é 15. E o 1 aqui serve para todos. 15 dividido para 1 é 15. 15 vezes 3, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 5, 15, dá 45. 45x. 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 3 é 9. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 2 é 10. 15 dividido para 1 é 15. 15 vezes 8 é 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. Vai dar 120 aqui. Agora eu elimino tudo e fico só com a parte de cima. Fica assim, ó. 45x menos 9 mais 10x menor que 120. Reorganizando isso aí. 45x mais 10x vai dar 50x menor que 120. 9 está subtraindo, passa somando, mais 9. 50x é menor ou igual a 129. No caso, x vai ser menor que 129 dividido para 50. X, então, vai ser menor. Quando você faz essa divisão, vai dar 2,58. Vou até colocar aqui em decimais para vocês entenderem. X é menor que 2,58. Só que a questão me diz o seguinte: o conjunto universo está pertencendo ao conjunto dos números naturais, ou seja, só serve número natural. Se só serve número natural e o x é menor que esse número, então o x pode ser igual a 0, ou o x pode ser igual a 1, ou o x pode ser igual a 2. Por que, Everton? Porque esses três números são os três números naturais que são menor que 2,58. E o x precisa ser menor que 2,58, ok? E aí a importância de você saber ler aquela parte inicial dizendo que nesse caso aí pertence aos conjuntos dos números naturais. A próxima questão, terceira questão, diz o seguinte: sendo o conjunto universo pertencente aos números inteiros, determine o maior valor inteiro para x que satisfaça a inequação x menos 10 sobre 5 menor que 0. Vamos lá. X menos 10 sobre 5, x menos 10 sobre 5 é menor que 0. Vamos aqui para a nossa
perdão, lousa para verificar. O que é que eu posso fazer para resolver isso aqui? Esse 5 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Fica x menos 10 menor que 0 vezes 5. 0 vezes 5 é 0. Então, x menos 10 é menor que 0. 10 está subtraindo, está negativo, passa positivo. X é menor que 10 positivo. A pergunta é, qual é o maior número inteiro que satisfaz esta inequação? O maior número inteiro que vai satisfazer essa inequação é o número 9. Por quê, Everton? Porque o x tem que ser menor que 10. E, para ser número inteiro, tem que ser a próxima unidade. A próxima unidade é 9, em ordem decrescente, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a quarta questão. E a nossa quarta questão vai trazer para nós a seguinte situação. Ela diz, qual o número inteiro cujo triplo mais 5 é menor do que 2, cuja terça parte é maior do que 3. Vamos lá. Como é que eu faço para resolver essa inequação? Vamos aqui para a lousa. Na verdade, a gente está lidando aí com duas inequações. Eu tenho um número cujo triplo mais 5 é menor que 2, e esse mesmo número, a terça parte dele somada com 4 é maior que 3. Eu vou resolver as duas inequações e vou ver o que é que acontece. 3x menor que 2 menos 5, 3x menor que menos 3, x é menor que menos 3 dividido para 3. Logo, x tem que ser menor que menos 1. Pronto, resolvi a primeira, vou guardar essa informação aqui. Agora vou para a próxima. X é a terça parte mais 4 menor que 3. Então, x sobre 3 menor que 3 menos 4. X sobre 3 maior que menos 1. Esse 3 está dividindo, passa multiplicando. Como ele é positivo, não vai alterar o meu sinal. X vai ser, então, maior que menos 1 vezes 3. X tem que ser maior que menos 3. Everton, como é a questão mesmo? Ela pede o número inteiro que satisfaça essas duas condições. O x tem que ser menor que 1, mas o x tem que ser menor que menos 1 e maior que menos 3. Que número é esse? O número que está entre eles dois, que é inteiro, que é o número menos 2. E sendo assim, está respondida a nossa quarta questão. Vamos analisar agora a nossa quinta questão para finalizar o exercício e depois a gente vai dar continuidade com a apresentação do conteúdo da aula de hoje. Na quinta questão é dito o seguinte: um retângulo tem 2y centímetros de comprimento e y centímetros de largura. Qual deve ser o maior valor inteiro de y se o perímetro do retângulo é maior que o perímetro do triângulo equilátero com 16 centímetros de lado? Como é que eu vou proceder para fazer essa questão? Eu preciso relembrar algumas coisas aí. Ele me diz que tem um retângulo aí que tem 2y de comprimento e y de largura. E aí ele está tratando a respeito do perímetro. Como é que eu calculo o perímetro desse retângulo? Vai ser 2y mais 2y mais y mais y. Ou seja, o perímetro do meu retângulo vai ser igual a 6y. Perímetro do retângulo igual a 6y. E ele diz o seguinte: qual deve ser o maior lado inteiro do y? O maior lado inteiro de y, se o perímetro de um triângulo, se o perímetro do retângulo é maior que o perímetro de um triângulo equilátero de 16 centímetros. Pessoal, um triângulo equilátero de 16 centímetros, ele tem os três lados iguais. Então, o perímetro dele vai ser 3 vezes 16, que nesse caso aí vai dar 48. Então, o perímetro desse triângulo é 48. E aí, como é que fica? Simplesmente eu vou ter que 6y precisa ser maior que 48. Só isso. Se 6y é maior que 48, então eu vou estar resolvendo
resolvendo da seguinte forma. O y vai ser então maior que 48 dividido para 6. Logo, o y vai ser maior o y, 48 dividido para 6 dá 8. O y tem que ser maior do que 8. Mas a questão pede qual é o número inteiro, o menor número inteiro para que esse perímetro desse retângulo seja maior. Se o y tem que ser maior que 8, o próximo número é 9. Então, no mínimo, esse valor de y precisa ser 9 para que nossa situação seja satisfeita. Feita a correção desse exercício, a gente vai explorar agora essa ideia da comparação de funções afins. E como é que eu faço essa comparação? Tá logo na sequência aí depois do exercício no livro de vocês, tá bom? Comparando funções afins. Como é que eu faço para fazer essa comparação? Aí, como sempre, o nosso livro ele gosta de trabalhar com exemplos para que a gente consiga mensurar isso de uma forma mais interessante e de forma mais prática. Nós temos aí então a seguinte situação. Uma padaria fabrica 2 tipos de pães doces. Vamos representar a centena de pães vendidos pela letra X. O lucro será dado em função de X em dezenas de reais. O lucro obtido com a venda de pão de leite em reais pode ser representado pela função f, tal que f de x seja igual a 0,2x mais 3. E aí, essa função gera esse gráfico aqui, ó. Tá bom? Já o lucro obtido a partir da venda de pães doce recheado pode ser representado pela função g, em que g de x é dado por 0,6x mais 1. E aí o gráfico da nossa função se comporta dessa forma. Tá aqui o nosso gráfico. Deixa eu só... Aqui. Podemos comparar a partir de qual momento a venda de um tipo de pão doce gera mais lucro para a padaria do que a venda do outro, observando o gráfico das funções. Por exemplo, a gente tem aqui esse gráficozinho do G e esse gráfico do F, e aqui nesse ponto, o gráfico do G ele passa a ser mais rentável, tá bom? O meu pãozinho recheado ele passa a ser mais rentável. Tipo assim, a partir de que momento, a partir de quantas unidades que eu estou vendendo, eu tenho mais lucro vendendo determinado tipo de pão. E eu posso representar isso utilizando uma função e comparando essas funções para poder entender isso. Observe o coeficiente de x com 0,6 maior que 0,2. A função g cresce mais rápido do que a função f. Analisando o gráfico, podemos perceber que para alguns valores de x, a venda de pão doce recheado é mais vantajosa do que a venda de pão de leite. Para descobrir esse valor, podemos resolver a inequação gerada pela comparação entre as funções. Olha aqui onde está entrando o conceito de inequação junto com o conceito de função. Por isso que a gente precisava entender as inequações para poder dar continuidade ao estudo das funções. O g de x, em algum momento, é maior que o f de x. E quando é que isso acontece? Aí, para isso, eu desenrolo aqui, dizendo que a função g de x não é 0,6x mais 1, e a função f de x não é 0,2x mais 3. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que x é maior que 5. Isso significa que acima de 5 centenas de pães, ou seja, acima de 50 pães, doces recheados vendidos, o lucro é maior do que aquela venda de pães de leite. Pessoal, o que a questão está apresentando? O que esse assunto está dizendo? Está dizendo que quando eu comparo funções, eu posso comparar nesse sentido de maior e menor que, eu posso dizer a partir de que momento uma situação é mais rentável, e aí no exemplo dos pães é uma questão bem prática, a partir de que momento essa situação ela gera mais lucro do que a outra situação. Pessoal, vou parar por aqui. A gente retorna para o grupo de WhatsApp para explorar melhor esse conceito, caso vocês não tenham compreendido, tanto de maneira fazendo tira-dúvidas, como também
já com a parte prática do nosso exercício, tá bom? Estou aguardando vocês no nosso grupo de WhatsApp.